Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu estava aqui pensando aqui em Acabe, apesar que eu quero conversar com você sobre a ressurreição de Lázaro, né? É o texto que nós vamos estudar. Mas eu estava pensando aqui em Acabe, no momento que ele encontra Elias, que Elias se apresenta a ele, porque na verdade Elias vai a ele porque o Espírito Santo manda. Você tem que começar a ter no seu coração que o homem de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Mas é aquele negócio, tem pessoas que elas não entendem, elas querem fazer da maneira dela, das maneiras delas, do jeito delas, da maneira que elas idealizam. E aí elas acabam trazendo sobre si dor, acabam trazendo sobre si dificuldades, acabam trazendo sobre si complicações, infortúnios, e ela aponta para alguém, né? Esse alguém é o culpado, esse alguém é o responsável pela minha dor, esse alguém é o responsável pelo meu sofrimento. Mas, na verdade, não é. Na verdade, é a própria pessoa. Por quê? Porque ela não quer fazer como é orientado, ela quer fazer do jeito que ela acha melhor. Ela quer fazer do jeito que ela entende. Ela não aceita a direção que é dada. Eles começaram a falhar contra Deus, começaram a pecar contra Deus, e o Senhor Deus, ele é um Deus paciente. O Senhor Deus, ele é um Deus paciente. E Deus, ele vai dando um tempo, ele vai dando um tempo, ele vai dando um tempo. Só que tem um momento que Deus baixa o juízo. Tem um momento que uma posição vai ter que ser tomada. E de repente chega Elias lá, alguém que ninguém dava muita importância, alguém que não era tão famoso, não era tão conhecido, só que era uma pessoa dirigida por Deus. E ele chega e fala, eu creio que Acabe achou que ele era maluco, que ele era doido, porque ele chega diante do rei e fala, o negócio é o seguinte, enquanto eu não disser, segundo a minha palavra, não vai cair uma gota de chuva, nem orvalho vai cair. Acabe deve ter pensado que ele era maluco. Olha só que coisa séria. Primeiro livro dos Reis, versículo 17. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo. Aí que está, a pessoa não entende. O homem de Deus, ele serve a Deus. O homem de Deus, ele não está para servir uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. O homem de Deus, de verdade, ele está para servir um propósito de Deus. Eu tenho explicado para você que o Senhor Deus, ele tem planos particular, pessoal, com cada pessoa. Mas existe um plano coletivo dele que é maior do que isso, que é maior do que o plano pessoal. O plano coletivo nunca vai deixar de ser realizado. De uma maneira ou de outra, o plano coletivo de Deus, ele será realizado. Agora, isso não significa que para completar, para concluir, para realizar esse plano coletivo, que ele não mexa em peças particulares. É aí que a pessoa, às vezes, não entende. Você está compreendendo? Por quê? Porque o que importa mais é o plano coletivo. É óbvio que tem o plano pessoal, Deus tem um plano particular para a minha vida, mas se eu não quero dar atenção à voz da palavra, se eu não quero aceitar a direção, se eu não quero aceitar a instrução, ele vai me remover e ele vai colocar uma outra pessoa que o ouça. Por quê? Porque há um plano coletivo a ser realizado. Você compreende, sim ou não? Tem gente que não consegue entender isso e aí depois ela fica procurando culpados. Ela acha que é um pregador, ela acha que é um homem, ela acha que é uma pessoa, porque não gosta dela, porque persegue, porque é mal educado, porque isso e aquilo, sendo que, na verdade, é ela que não sabe parar para dar ouvidos. Aí chega uma hora, irmãos, que algo vai ter que ser feito, uma atitude vai ter que ser tomada, e a pessoa, então, ela pensa que é o homem que não gosta, que é o homem que não quer, que é o homem que é mau, mas na verdade é a própria pessoa. É coisa séria, ó. E um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe,
em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo. Quer dizer, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui dirigido, orientado, ordenado pelo Deus vivo, e o recado que eu estou trazendo vem dele. É ele quem mandou que eu dissesse de quem eu sou servo. Digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Ele trazia um recado de Deus. E ele não iria mudar a palavra dele enquanto o próprio Deus não dissesse a ele: vá lá e faça diferente. Vá lá e diga que será diferente. E ele baixou esse decreto. Com certeza, Acabe não se importou. Com certeza, Acabe deve ter dado até uma bronca ao auxiliar dele lá, que, no caso, trazia as pessoas diante do rei para fazer uma reclamação, para fazer um pedido, ou para pedir uma orientação para o rei. Talvez ele chamou o cara e falou: rapaz, tem que prestar atenção em quem chega perto de mim aqui para falar comigo. Você deixou um maluco entrar aqui? Eu tenho tanta coisa para resolver, tenho tantos assuntos importantes. Aí chega um doido aqui para falar que não vai chover. Pelo amor de Deus, presta atenção, selecione melhor as pessoas que chegam diante de mim. Com certeza. Por quê? Porque parecia loucura. Só que o tempo foi passando. De repente, a seca começou a aparecer. A chuva não vinha, o orvalho não vinha. Nos primeiros dias, ninguém percebeu a diferença. Semanas se passaram, ninguém percebeu essa diferença. Talvez um mês, 2, 3, já começaram a ver alguma coisa diferente. 1 ano depois, o sofrimento já estava instalado. 1 ano seco, sem orvalho, sem chuva nenhuma. Riachos pequenos já começam a secar. O riacho mesmo, que o próprio Acabe, que o próprio Elias bebia a água dele, o riacho mesmo que o próprio Elias bebia a água dele, e corvos vinham alimentá-los, vinha trazer comida para ele. A Bíblia mostra que isso acontecia de manhã e de tarde, 2 vezes por dia. Irmão, presta atenção. Alguns teólogos batem firmemente nessa informação. 6 meses depois, ele estava seco. 6 meses depois, Elias estava indo à casa de uma mulher que o Senhor Deus o orientou para que ela o sustentasse. E essa mulher, ela não sofreu os danos da seca, porque ouviu a voz do homem de Deus. Porque se ela não tivesse ouvido a voz do homem de Deus, ela também teria enfrentado a dor da seca, o sofrimento que a seca trazia. Todo o reino, por 3 anos e 6 meses, enfrentou essa dor, esse sofrimento da seca. Nem o homem de Deus, nem aquela mulher enfrentou. Por quê? Porque soube ouvir. E a situação dela não era simples, não. Às vezes, ouvir a orientação do homem de Deus é muito complicada. Inicialmente, momentaneamente. Presta atenção. Primeiro livro dos Reis, 17:8. Então o Senhor Deus disse a Elias. O homem de Deus, ele segue a instrução dada por Deus. Às vezes você não entende, às vezes você não compreende. Mas só que nem o homem de Deus às vezes compreende. Mas qual é a minha obrigação? Não importa se eu compreendo ou não compreendo. A minha parte é me submeter. A minha parte é obedecer. Eu falei para vocês esses dias atrás. O próprio Jesus falou para Pedro: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vão entender amanhã. Em outras palavras, vocês não têm que entender o que ele estava falando para Pedro. Você tem que obedecer. Então, por mais que você não compreenda momentaneamente, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer, é nos submeter. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Preste atenção. Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma mulher viúva que mora ali dê comida para você. Irmão, deve ser uma coisa até mais complicada. Por quê? Você imagina bem, irmãos. Para mim, hoje, de repente Deus olha e fala: ó, tá vendo aquela mulher lá, Júnior? Eu falei: tô vendo.
é ela que vai pagar todas as tuas contas. E eu olho e falo, mas está de brincadeira, Deus. O que vão falar de mim? Ela é uma mulher casada, com 2 filhas, tem a vida dela para cuidar. Como é que é ela que vai me sustentar agora? Ninguém vai entender isso. Vão falar que eu estou explorando essa mulher. Mas só que Elias simplesmente, hoje, hein? Imagina naquela época, Elias simplesmente se inclinou à orientação de Deus. Ele poderia ter chegado para Deus e falar, Deus, o senhor está brincando, primeiro o senhor manda eu morar numa caverna. Não tem conforto nenhum lá. Aí o senhor manda corvos trazer comida para mim 2 vezes por dia. Aí beber água do rio. Agora o rio seca. Os corvos desapareceram. O senhor manda eu, uma mulher viúva, me sustentar? Pô, o senhor está brincando comigo. Mas ele não questionou. Por quê? Porque o homem de Deus, ele segue as instruções, ele segue as orientações que Deus manda. Independente se ele tenha compreendido ou não. Agora você para e faça um autoexame. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Você é uma pessoa que está seguindo as instruções que Deus manda, mesmo sem entender, mesmo sem compreender? Ou você é aquela pessoa que Deus traz a instrução e você fala, mas peraí, isso é loucura. Não concordo com isso, eu não vou fazer isso. Enquanto você, pela palavra, não permitir que Deus dirija você a uma posição onde Ele possa te orientar para lançar as redes, para que Ele possa para que Ele possa suprir a tua necessidade, não vai ter jeito. Enquanto você ficar questionando as instruções de Deus, não vai ter jeito. Como que é que eu tenho que fazer, pastor? Compreendendo ou não compreendendo. Simplesmente fazer o que Deus está mandando fazer e pronto, e acabou. Por quê? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é presciente. Porque Ele conhece, antes eu e você saber qualquer coisa, Ele conhece o nosso ontem, hoje ou amanhã. Eu não tenho que questionar, eu tenho que me submeter, eu tenho que obedecer. Mesmo que eu não compreenda, pastor, principalmente se eu não compreender. Por quê, pastor? Eu tenho que confiar em Deus. Se Ele está falando, se Ele está orientando, se Ele está dirigindo. Irmão, e como é que eu sei que Ele está falando, que Ele está orientando, que Ele está dirigindo, pastor? Porque a palavra dEle não nega. Ela não falha. Se é segundo a palavra, se é orientado pela palavra, acabou, é Ele. Eu não tenho que questionar, não tenho que duvidar. E se não é de acordo com a palavra, não é Ele. Por quê, pastor? Porque Ele não nega a si mesmo. Ele não é Deus que faz confusão. Ele não fala uma coisa aqui, dali a pouco ele muda de ideia e fala a outra diferente. Não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está de acordo com a palavra, está segundo a palavra, está. É Ele. Não está de acordo com a palavra, não está segundo a palavra, não está. Não é Ele. Na verdade, a confusão quem faz somos nós na nossa cabeça. Porque é simples de saber se é Deus ou se não é. Está de acordo com a palavra? Está, é Ele. Não está de acordo com a palavra? Não está, não é Ele. Simples assim. Está de acordo com a palavra? Por mais complicado que possa ser, obedeça. Por quê? Porque Deus está mandando. Não é de acordo com a palavra? Não dê atenção. Por quê? Porque Deus não está no meio da situação. É simples assim. Há muitos anos simplesmente essa. O meu termômetro. O Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então eu ando segundo aquilo que a palavra diz e acabou. Acabou. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa ninguém. Está de acordo com a palavra? Está. Estou fazendo. Não está? Estou fora. Acabou. Simples assim. Mas é a própria pessoa que complica. É a própria pessoa que traz confusão e problemas para si. Por quê? Porque ela simplesmente despreza o que a palavra está dizendo. Por quê? Porque às vezes é difícil. Porque às vezes é complicado. Porque às vezes ela vai ter que falar não para si mesma. Porque às vezes ela vai ter que abrir mão de certas situações. João 8,12. Irmão, a palavra ela não chega a mim por chegar. A palavra chega a mim para que eu possa praticar. Na hora que a situação surge. Compreende, sim ou não? É coisa séria. De novo, Jesus começando a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Ele está falando, ele não está falando por um acaso. Ele está falando, por quê? Porque vai chegar o momento que eu vou ter que parar para tomar uma decisão. E para que eu não erre?
eu tenho que fazer conforme a palavra está me orientando, porque eu vou estar sendo dirigido pela luz, que é a verdade, Jesus, a palavra de Deus. Então, já para que, no momento que eu tiver que tomar uma decisão, eu não fique sem saber o que fazer, ele já está me orientando. Me segue. Me segue. Porque surge momentos da nossa vida que a dúvida quer pintar no nosso coração. Então, para que eu não erre naquele momento, é só olhar a palavra. Só orientar a palavra. Você sabe que o missionário Soares é uma pessoa extraordinária. E ele ensina com uma simplicidade, com uma facilidade. Eu estava uma certa vez com o missionário Soares, ele estava comentando uma viagem que ele fez para o exterior. E ele não, vamos dizer assim, ninguém conhecia. Ninguém conhecia o local. Então, quer dizer, estava lá uma placa. Destino tal. Essa é a direção. Ele falou, Júnior, e o pessoal discutindo para onde vamos, para onde vamos, para onde vamos. Ele falou, olha, enquanto não pintar uma outra placa, para a gente ir para uma outra direção, a direção que a gente tem que seguir é essa e pronto. Ele falou, e nós fomos. Quando surgiu uma outra placa para a direção diferente, mudar a direção, aí então mudamos. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Surgiu alguma situação para você, um sentimento, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Bom, a palavra diz que é para não mudar, então acabou. Não interessa o sentimento, não interessa a circunstância, não interessa a situação, eu tenho que permanecer na palavra, eu não vou errar. Eu não vou errar. Mas é que as pessoas, aos olhos delas, aos sentimentos que surgem, está demorando. O que eu faço agora? Mano, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer 30 e poucos anos atrás. Eu vou continuar fazendo, não importa. Uma semana atrás, há um mês atrás, há 2 meses atrás, há 5 meses atrás, há 7 meses atrás. O que foi que Deus falou para mim? Então, se Ele não me deu uma outra instrução, aquilo que Ele me falou há 7 meses atrás, continua valendo. Se Ele não me deu uma outra instrução, aquele que Ele me falou há 30 anos atrás, continua valendo. Se Ele não me deu nenhuma instrução diferente daquilo que Ele me falou 1 ano atrás, continua valendo. Agora, 1 ano depois, Ele me deu uma instrução diferente, então eu vou ter que mudar. Por quê? Porque Deus me deu uma instrução diferente. O Senhor Deus falou com ele para ele ir lá para o lago de Sired. E ali ele ficou naquela caverna. Até que Deus falou para ele, vá a Serepta de Sidom. Enquanto Deus não falou, não tinha que sair dali. Quando Deus falou, para fazer diferente, aí ele fez diferente. Pode ter certeza que o rio secou. Mas ele continuou ali. Não continua ali. Eu não sei quanto tempo ele ficou com aquele rio seco ali. Se foi 1 dia, 1 semana, 2 dias. Não ficou desesperado quando o rio começou a secar. E aí, Deus, está secando. Senhor, está secando. Senhor, o que eu faço? Está secando. Não, ficou ali. Confiou em Deus. A hora que Deus trouxe uma nova instrução, aí então ele foi para essa instrução nova. Qual era a nova instrução? Vá a Serepta de Sidom. Porque eu mandei uma viúva te sustentar. Segue. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava cortando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Segue. Quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e disse, traga pão também, por favor. Irmão, qual era o motivo que Deus mandou ele ir até a casa da viúva? Não tinha água. Acabou a água do rio, secou o rio. Qual era o motivo que o sofrimento estava se abatendo sobre as pessoas? A seca. E ele vem e pede para a mulher o quê? Água. Ele pediu o que para ela? Um sacrifício, irmãos. Um sacrifício. Ela não questionou. Ela parou o que estava fazendo, ela estava trabalhando, irmãos. Ela não estava lá deitada na rede, olhando para o céu. Ela estava ocupada. Ela tinha um plano, na verdade.
mas ela foi interrompida no plano dela. Por quê? Porque o plano dela parecia ser muito bom. Ela vai explicar o plano dela para ele agora. Ó. Quando indo buscar a água, ele chamou e disse, traga-me pão também, por favor. Agora ela vem explicar o plano dela. Porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha, que trago numa tigela, e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui, catando uns 2 pedaços de pau, para cozinhar alguma coisa, para mim e para meu filho. Vamos comer, e depois morreremos de fome. Ou seja, esse é o meu plano. É por isso que eu estou pegando lenha, por isso que o senhor me encontrou aqui fora. Eu estou catando aqui um pouco de lenha, porque eu vou acender um fogo para utilizar esse último pouco de farinha que eu tenho, esse último pouco de azeite. Vou fazer um pão, vamos comer, nós estamos com fome já. Talvez há dias eles não comiam, estavam regrando a coisa, controlando ali o pouquinho que faltava, que tinha. Ela falou, então nós vamos comer. Aí nós vamos dar um jeito aqui, vamos encostar aqui, vamos esperar que a morte chegue a nós. Vamos morrer de inanição, vamos morrer de fome, porque não tem. É uma morte difícil, dura, mas o que há de se fazer? A gente não tem o que fazer. O último punhado está aqui. Segue. Agora ele apresenta o plano de Deus. Agora, isso que é o problema. O plano que você escolhe, o plano que nós escolhemos, o plano do homem, nos conduz à morte. E aí a pessoa não consegue enxergar isso, porque ela acha que o plano dela é muito bom. Só que o plano que nós traçamos vai nos conduzir à morte. O plano dela ia levar ela à morte, ia levar o filho dela à morte. Agora vem o plano de Deus. Não se preocupe, disse Elias. Vá, prepara a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. O que você tem, você vai trazer para mim, mulher. Você não vai fazer conforme você planejou. Você vai fazer conforme Deus está mandando você fazer agora. Irmão, ela podia ter questionado. Porque parecia loucura o plano que ele apresenta. Só que o plano de Deus, ele pode parecer loucura, mas ele produz e te conduz à vida. Mas agora é aquele negócio. Qual é o problema, pastor, então? O problema é que muitas pessoas não querem aceitar o plano que Deus traz. Por quê, pastor? Porque parece loucura. Parecia loucura. Minha última farinha, meu último azeite, vou dar para esse marmanjo aí? Está de brincadeira? O meu filhinho está lá, morrendo de fome, eu estou com fome, vou dar para ele? Nem conheço esse cidadão, nunca nem vi na minha vida. Parece loucura. Irmão, você sabe que tem gente que Deus, algum tempo atrás, deu uma orientação a ele, e ele até começou a fazer, ela até começou a fazer, mas ela parou, ele parou. E ele está vendo a provisão dele indo embora, e ele não sabe o porquê, ela não sabe o porquê. É simples, porque você parou de fazer o que Deus mandou. É simples assim. Parecia loucura inicialmente, mas só que você estava vendo a glória de Deus. Você estava vendo. Parecia doidura, parecia loucura, mas você estava vendo. Aí, de repente, você parou. E agora, está saindo, fugindo da tua mão, e você não está entendendo por quê. Está perguntando para Deus, Senhor, por quê? O que eu faço? O que está acontecendo? Onde está o meu pecado? O teu pecado está na onde? Você parou. Parou de ouvir a Deus. Você está perguntando onde está o teu pecado? Você parou de fazer o que Deus mandou. Você mudou o comportamento. Só que Deus não deu uma outra instrução para você. Deus não mandou você fazer diferente. Deus não falou para você, agora para, faz isso. Ele não falou. Você decidiu parar. Você decidiu parar. Mais uma vez, em nome do missionário Soares. O missionário Soares, ele hoje
nós chamamos de patrocinador. Não chamamos? Sim ou não? Mas teve uma época na Igreja da Graça que esse mesmo sistema nós chamamos de associado. Nós chamávamos de associado. Eu conheci o missionário Soares pregando na televisão em 1983. 1983. Eu conheci o missionário Soares pregando na televisão. Ele tinha um sistema de associado. Eu lembro que teve uma época que, inclusive, era um carnezinho com 12 meses. A pessoa pegava aquele carnezinho, todo mês, ela ia lá e pagava o associado dela. Está compreendendo, sim ou não? De repente, por alguma razão, por algum motivo que eu não sei, o missionário Soares, ele foi deixando esse sistema de lado. A igreja começou a sofrer. O ministério começou a sofrer. E ele vem e fala com Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma saída, uma ajuda. E Deus fala para ele: mas eu já te dei a saída. Foi você que parou de andar nessa orientação que eu te dei. E ele volta com associado. E com o tempo, só mudamos o nome de associado para patrocinador. Deus não mandou ele parar. Por alguma razão ele foi parando. E de repente o sofrimento começou a chegar. Corre para Deus, mas Deus fala para ele: mas eu já te dei. Não houve uma placa, não houve uma outra instrução para mudar a direção do que estava sendo feito. Foi você que decidiu parar. Foi você que resolveu que não precisava mais, que já era o suficiente. Por quê? Porque você começou a ver a provisão entrar, mas você não entendeu que a vitória, ela estava te alcançando porque você estava obedecendo uma instrução que Deus te deu, que você decidiu que não mais deveria fazer, que não precisava fazer mais. Desperta, em nome de Jesus. Aprenda a obedecer, aprenda a ouvir. Não se preocupe, disse Elias. Vá, prepara a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Segue. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha na sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Enquanto as coisas não mudarem, as pessoas podem experimentar a seca, mas você não vai experimentar. Se você obedecer a minha instrução, a minha orientação, a minha palavra. Segue. Então a viúva foi e fez como Elias tinha. Aí você não quer ouvir, porque você acha que você não tem que obedecer, pastor. Às vezes eu vejo nos olhos que a pessoa está achando ruim. Não está concordando. Está chateado. Só que eu não estou aqui para servir você. Estou aqui para servir a Deus. E por meio dele servi-lo. Porque o objetivo dele é abençoar você. Mas é a ele que eu estou aqui para servir. Se você ouvir, eu vou ver a glória dele na sua vida e você vai ver também. Se você não ouvir, e se você começar a atrapalhar o plano de Deus, eu vou remover você. Não eu, o próprio Deus, mas eu sei que ele vai me usar. Remover você e colocar outro e pronto, acabou a conversa. Por quê, pastor? Há um plano. Há um propósito. Pessoal e coletivo. Para as nossas vidas. Compreende, não? É simples assim. Aí a pessoa fala: não, mas por quê? Ele, por quê? Não. Não precisaria ter tido seca. Não precisaria ter tido aquele sofrimento todo. Mas por que teve? Porque eles abandonaram a Deus. Agora Deus manda Elias ir ter com Acabe. E Elias vai. Ele obedece à orientação de Deus. Ele encontra um mordomo. Presta atenção. 18:1. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, 3 anos já de seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá, apresente-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar
Quanto tempo de seca tinha? Mas a Bíblia diz depois que quanto tempo durou a seca? 3 anos e 6 meses. Dessa palavra que Deus deu. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá, apresente-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar. Quanto tempo demorou para que essa palavra se cumprisse? 6 meses. Deus falou: vai lá, vou mandar chover. Demorou 6 meses. É que as pessoas não sabem esperar. Elas leem a Bíblia e estão pensando que a coisa aconteceu de um segundo para o outro. Depois que Deus falou com ele, ele saiu, foi encontrar Acabe, demorou 6 meses para a água cair. Mas por quê? Demorou 6 meses para ele encontrar Acabe. Da onde ele estava até chegar onde Acabe estava. Não era igual agora, não. Que se eu resolver andar 400 quilômetros, em 4 horas eu estou lá. Se não tiver ninguém no meio do caminho impedindo a viagem, né? Ou se ninguém cair com o carro no buraco na viagem, né? Mas em 4 horas a gente está lá. Naquela época, não. Naquela época, não. Às vezes, para ir num lugar ou outro, 2, 3 dias. Por exemplo, Pedro, quando ele pediram para ele ir a Jope, demorou 2 dias para chegar lá. Por quê? Foi a pé. Está compreendendo? Ele foi a pé. Então, ele foi. 6 meses depois, ele encontrou Acabe. Vamos ver se encontra. Quando viu o profeta Acabe, Acabe disse: então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel? É fácil apontar os outros, né? Você não obedece, não ouve, aí o pastor que não presta. Pastor que é mau, pastor que é duro, pastor que é bravo. Não. Meu pai que não presta, minha mãe. Não. Meu marido que não vale nada, meu filho que dá dor de cabeça. Não. Deus que não me ouve. Não. Tanto a bênção quanto a maldição na minha vida, o responsável sou eu. Se eu seguir a orientação que vem de Deus, irmãos, não vou mentir para você, nesse mundo tereis. Não é que eu não vou enfrentar dificuldades, não é que eu não vou enfrentar problemas, mas todos que vierem, eu vou vencer todos. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todos. Agora, tem pessoa pagando um preço, comendo pão que o diabo amassou, por quê? Porque é rebelde, porque é desobediente, porque não ouve o que Deus fala. E aí, é necessário que se baixe juízo, aí é o homem que não presta. Aí é o pastor que não vale nada. Coloca na Almeida, revista corrigida, 18, 17. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? A resposta de Elias: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel. Não tenho nada a ver com isso. Eu estou seguindo orientações de Deus, instruções de Deus. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram os... deixa a palavra para seguir seus sentimentos, para seguir um impulso. Deixa. E traz sobre si problemas. Traz sobre si dificuldades. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo há pouquinhos minutos atrás, antes de eu entrar aqui. Nós estamos arrumando o escritório, né? E quando eu estava vindo para cá, eu mandei fechar uma porta de acesso de uma sala para outra. E quando eu saí, eu bati a porta, sem ligar. Uma porta eletrônica, eu bati sem ligar. Em outras palavras, não tem como entrar, porque a porta estava trancada do lado de lá. E a porta trancada do lado de cá. Eu chamo o auxiliar. Falei: irmão, tem como resolver? Ele olhou e falou: não tem, saco chaveiro. Falei: tá bom.
Só com chaveiro, só com chaveiro. Aí o próprio auxiliar falou, vou dar a volta, para ver se por lá eu consigo alguma coisa. No que ele foi dar a volta, sabe qual foi o impulso que me veio? Enfia o pé na porta, derruba ela, depois resolve. Um impulso natural, ou não. Ou sobrenatural. Por quê? Porque o tentador é sobrenatural. Aquilo era uma tentação. Mas o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E me veio uma outra palavra na hora. Com paciência se resolve grandes. Então eu preferi ficar na palavra. Fiquei esperando. Daí a pouco ele abriu a porta. Falou, o senhor só tinha dado uma volta na outra. Então ela estava aberta. Para ela fechar tinha que dar 2 voltas. Falei, que bom. Só que ninguém sabe disso que eu estou falando com você. Sou eu. E agora você. Você não pode agir por impulso. Você vai trazer problema para você. Você tem que agir pela palavra. Você não pode agir por sentimentos. Você tem que agir pela palavra. Você não pode agir pela circunstância. Você tem que agir pela palavra. Permaneça em todo momento na palavra. Fica nela. Sentimento qualquer um tem. Tentação, Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Com certeza, quando alguém veio e desrespeitou Jesus, como você vê no livro de João, então você vê desrespeitando Jesus, cada coisa que eles falam. Falavam que Jesus engana o povo, mas fala tanta besteira. Fala que Jesus tem demônio. Com certeza Jesus foi tentado a olhar e falar assim, vem cá que eu vou te mostrar quem tem demônio. Mas ele nunca pecou. Ele nunca saiu da vontade de Deus, da palavra. Porque a palavra é a vontade de Deus. Não saia da vontade de Deus. Permaneça na palavra. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.